Olá a todos, bem-vindos ao canal Era Divina. Por favor, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar com amigos. Sua ajuda é fundamental para o crescimento do canal. Obrigado pelo seu apoio. Imaginar o mundo que antecedeu ao dilúvio é adentrar em um cenário de proporções épicas e misteriosas, onde segredos ancestrais se entrelaçam com mitos e lendas profundas. De acordo com os relatos bíblicos, esse período remoto testemunhou a presença de seres extraordinários, civilizações perdidas e eventos divinos que ecoaram através das eras, deixando uma marca indelével na história da humanidade. A narrativa antediluviana, registrada nas páginas do livro de Gênesis na Bíblia Sagrada, revela uma teia intricada de eventos e figuras que moldaram o destino do mundo. Hoje, embarcaremos em uma jornada detalhada para explorar a complexidade desse mundo primordial, desde os primeiros passos da humanidade até sua trágica extinção. Convido você a mergulhar conosco nessa odisseia de descoberta e reflexão. Apreciamos sua participação e incentivo, então, por favor, clique no botão de curtir e inscreva-se para nos ajudar a compartilhar esta jornada com um público mais amplo. Adentrando o livro de Gênesis, somos apresentados à saga de Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados segundo a tradição judaico-cristã. Após sua expulsão do Jardim do Éden, onde viviam em harmonia com Deus, o casal teve dois filhos notáveis, Caim e Abel. O trágico desenrolar de eventos que se segue é marcado pelo ciúme e pela tragédia. Quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou o de Caim, este último sucumbiu à inveja e ira, levando-o a tirar a vida de seu próprio irmão. O assassinato de Abel por Caim é um dos episódios mais sombrios e emblemáticos da narrativa bíblica. Consumido pelo remorso, Caim foi marcado por Deus como um fugitivo vagante pela terra, vagando até encontrar um lugar para estabelecer-se. Nessa jornada solitária, ele fundou uma cidade que nomeou em homenagem a seu filho Enoque, um ato que reflete a busca humana por estabilidade e pertencimento, mesmo em meio à tragédia e à culpa. A narrativa bíblica nos proporciona vislumbres fascinantes da extraordinária habilidade mental dos seres humanos daquela era remota, destacando feitos notáveis de figuras como Caim e, posteriormente, Noé. Essas histórias sugerem que, mesmo antes do dilúvio, as pessoas eram dotadas de capacidades impressionantes, capazes de realizar conquistas significativas que ecoaram através das eras. Caim, como já mencionado, é reconhecido por erguer uma cidade, um feito que indica um certo grau de organização social e conhecimento de engenharia, ainda que primitivo. Embora os detalhes sobre o desenvolvimento intelectual ou tecnológico da sociedade antediluviana sejam escassos na narrativa bíblica, a existência de tais realizações sugere um potencial humano surpreendente. Noé, por sua vez, é celebrado por sua construção da arca sob a orientação divina, um projeto monumental destinado a preservar a vida diante do iminente dilúvio. A magnitude e complexidade dessa embarcação demandavam um conhecimento técnico considerável e uma habilidade excepcional na construção naval. A meticulosa execução desse projeto, que envolvia a seleção e acomodação de uma vasta diversidade de espécies animais, reflete não apenas a engenhosidade humana, mas também a confiança de Noé na orientação divina. Embora essas narrativas sugiram a existência de habilidades e conhecimentos excepcionais entre os antigos, é importante ressaltar que o enfoque principal da narrativa bíblica reside nos aspectos espirituais e morais das ações dos personagens, ressaltando a relação entre a humanidade e sua divindade. As histórias da era antediluviana servem como poderosos ensinamentos sobre fé, obediência a Deus e justiça divina, transcendendo simples registros minuciosos sobre conhecimento intelectual ou avanço tecnológico daquela época remota. Essas narrativas bíblicas destacam a relação entre a humanidade e sua divindade, ressaltando a importância da moralidade e da fidelidade espiritual contra a corrupção e do pecado. A duração exata do período antediluviano é um tema de debate entre estudiosos e teólogos, embora a cronologia bíblica apresentada no Antigo Testamento forneça uma estrutura para compreender esse período crucial da história humana. O antedilúvio é associado no texto bíblico ao julgamento divino sobre a humanidade devido à sua decadência moral e corrupção. A genealogia meticulosamente registrada no livro de Gênesis é uma das principais fontes para determinar a duração do período antediluviano.
Essas genealogias traçam uma linha desde Adão, o primeiro ser humano, até Noé, o patriarca escolhido para construir a arca. Cada pessoa mencionada é acompanhada pelo número de anos que viveu, oferecendo uma visão detalhada da passagem do tempo e das gerações. De acordo com a Bíblia, o dilúvio ocorreu quando Noé tinha 600 anos de idade, marcando o fim desse período antediluviano. Ao somar os anos de vida de Adão até Noé, chega-se a uma estimativa aproximada de 1656 anos para a duração do período antediluviano, conforme as genealogias bíblicas. É importante ressaltar que variações nas genealogias podem surgir de diferentes traduções e interpretações das Escrituras, potencialmente resultando em durações ligeiramente diferentes. A interpretação das genealogias bíblicas e da cronologia apresentada no livro de Gênesis é um tema fascinante de estudo e debate entre estudiosos religiosos e historiadores. De acordo com a narrativa bíblica, antes do evento da Torre de Babel, toda a humanidade falava uma única língua, conforme registrado no capítulo 11 de Gênesis. Esse capítulo descreve a construção da Torre de Babel, onde as pessoas se reuniram na planície de Sinear com o objetivo de erguer uma estrutura que alcançasse os céus. No entanto, Deus interpretou essa empreitada como uma tentativa arrogante e desafiadora da humanidade de se elevar acima dele. Como punição, Deus confundiu as línguas das pessoas, resultando na dispersão das populações ao redor do mundo, já que não conseguiam mais se entender mutuamente. Outro aspecto intrigante da narrativa antediluviana é a longevidade notável das figuras mencionadas nas genealogias de Gênesis. Personagens como Adão, Sete, Enoque, Matusalém e Noé são registrados como tendo vivido por várias centenas de anos. Por exemplo, Matusalém é frequentemente destacado como o ser humano mais longevo da Bíblia, alegadamente vivendo até a incrível idade de 969 anos. Embora as razões por trás dessas longevidades extraordinárias não sejam detalhadas explicitamente na Bíblia, elas têm gerado uma variedade de interpretações e teorias entre estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Essas interpretações variam desde considerações biológicas e ambientais até implicações simbólicas e teológicas sobre o significado e propósito dessas idades excepcionais. A narrativa bíblica sobre a sociedade pré-diluviana pinta um quadro sombrio marcado por uma crescente corrupção moral e decadência ética. Embora os detalhes específicos sobre esse período sejam escassos, os relatos sugerem a prevalência de práticas contrárias aos padrões morais e éticos estabelecidos, incluindo homicídios, roubos e relacionamentos ilícitos. No livro de Gênesis, especificamente nos versículos de 1 a 4 do capítulo 6, surge a misteriosa figura dos Nefilins. Estes são descritos como os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, gerando uma prole conhecida como Nefilins. Essa passagem tem provocado um intenso debate e uma série de interpretações ao longo dos séculos. A identidade dos filhos de Deus ou que se relacionaram com os filhos dos homens é objeto de intensa especulação. Alguns os veem como seres angelicais ou espirituais que desceram à terra e se misturaram com humanos, enquanto outros os interpretam como simples descendentes de Sete, a linhagem piedosa, que se mesclaram com os descendentes de Caim, a linhagem pecaminosa. No entanto, mesmo diante do cenário de depravação, há exceções notáveis, indivíduos de coração íntegro que mantiveram uma relação estreita com Deus. Dois exemplos destacados são Enoque e Noé. Enoque é descrito como alguém que andou com Deus, uma expressão que denota uma comunhão íntima e uma vida caracterizada pela retidão espiritual. Sua proximidade com Deus é ressaltada pelo fato incomum de que, ao contrário dos outros patriarcas da época, Enoque não experimentou a morte, e em vez disso, ele foi diretamente levado por Deus, o que é interpretado como um sinal de favor divino e integridade moral. Quanto a Noé, ele é reconhecido por sua justiça e obediência a Deus. Escolhido para construir a arca e preservar a vida durante o dilúvio iminente, Noé é retratado como um homem íntegro que manteve uma relação de confiança e obediência com Deus. Sua devoção é evidenciada pela construção da arca e sua determinação em seguir fielmente as instruções divinas, mesmo diante da oposição e zombaria da sociedade ao seu redor.
O desfecho da história antediluviana é marcado pelo Grande Dilúvio, um evento cataclísmico enviado por Deus como um juízo divino sobre a corrupção e a maldade que haviam se disseminado pela humanidade naquela época. Segundo a narrativa bíblica registrada no livro de Gênesis, durante 40 dias e noites as águas subiram sobre a terra, cobrindo todas as montanhas e extinguindo toda forma de vida, exceto as que encontravam refúgio na arca construída por Noé. Após o dilúvio, Deus ordenou que as águas retrocedessem, e a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat. Quando Noé, sua família e os animais deixaram a arca, Deus estabeleceu uma aliança com eles, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio. O arco-íris foi designado como o sinal dessa aliança, aparecendo nos céus como um lembrete da promessa divina de misericórdia e renovação. Assim, o fim da era antediluviana é caracterizado pelo julgamento divino no dilúvio e pela renovação da criação após esse evento catastrófico. Noé, sua família e os animais na arca foram os únicos sobreviventes daquele tempo, e a narrativa prossegue com a história da humanidade reiniciando a partir dessa família, sinalizando um novo começo para a humanidade. Se este vídeo foi do seu agrado, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe abundantemente.